Gente, último vídeo. Confesso que pra mim o mais incômodo, fiquei me corroendo dias e dias sobre o que dizer desses dois capítulos. E aí eu optei por falar mais do capítulo 4, porque o capítulo 5 ele realmente me toca a ponto de eu não querer falar nada sobre ele, porque ele traz muitas vivências do autor, sentimentos, e eu não sei direito como lidar com essas coisas. Então eu trago uma parte aqui do capítulo 4, que também me toca, mas que eu consigo falar algo sobre, que eu queria ler com vocês, pra vocês, né? Ali na página 88, uma citação de memória. Quando ligo o rádio e ouço que na América os pretos são linchados, digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo o rádio e ouço que judeus são insultados, desprezados, massacrados, digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo enfim o rádio e ouço que na África o trabalho forçado está instituído, legalizado, digo que na verdade nos mentiram. Hitler não morreu. E assim, como ele cita um pouquinho mais abaixo, na 88 e no início da 89, no discurso de Césaire sobre isso, que esse nazismo nós o cultivamos e somos responsáveis por ele, seus disfarces, sua penetração, sua infiltração, antes de absorvê-lo pelas águas avermelhadas de todas as fissuras da civilização cristã e ocidental. E aí, por que eu trago essas partes, né? Porque diante do atual do contexto político e econômico do Brasil, isso me leva a pensar muito sobre as coisas que a gente tem vivido e sobre como a gente é responsável por essas coisas, né? Porque como ele mesmo afirma em algum momento do texto, sem a nossa negligente cegueira, se eu não me engano, que ele coloca, nada disso seria possível, né? Não seria possível aqueles representantes qualificados, como ele mesmo chama, conduzir esse racismo colonial. Não só racismo colonial, né? Essas várias formas de colonialismo que hoje são perpetuadas. Então eu venho para uma parte do texto que eu não sei se eu concordo muito com o autor, né? Ali na 85, em que ele fala justamente sobre esses comportamentos desumanos, né? Ou colonizações, como eu tô chamando agora. Em que ele se desculpa, mas diz que aqueles que se encarregaram de descrever a colonização precisam se lembrar de uma coisa, que é utópico procurar saber em que um comportamento desumano se diferencia de outro comportamento desumano. E aí eu entendo que a gente não pode dizer que um é mais desumano que o outro, até porque isso é da ordem do afeto. Mas eu acho que talvez valha a pena a gente diferenciar alguns dos comportamentos desumanos. E eu pensei muito sobre isso quando eu participei de uma roda de conversa do Ebrapem, e aí um dos palestrantes que abriram as discussões estava falando sobre um micro-racismo.
E aí ele fez uma escala macro e micro, enfim, aí ele falou sobre formas sutis de racismo. E eu fiquei me perguntando, né, sutil para quem? Por certo, não para quem recebe, né? Mas eu também fiquei me questionando sobre possíveis diferenciações entre esses racismos. E aí eu cheguei a uma conclusão que talvez a gente conseguisse falar sobre formas sofisticadas de racismo. E aí, para mim, essas formas sofisticadas seriam aquelas que elas não são percebidas, elas nem sempre são percebidas num primeiro contato, que deveria ser algo mais atento, que eu acredito que é como as colonialidades elas chegaram para nós, né? São formas sofisticadas do colonialismo territorial. Então agora eles chegam talvez de uma maneira que nem sempre é perceptível, mas que, lógico, não dá para comparar e nem dizer que é mais agressivo ou menos agressivo, mas sim quanto à forma de perceber essas violências. E aí eu quero terminar esse vídeo com algo que me pareceu ser uma estratégia do autor, algo que ele talvez se referia quando ele falava sobre a construção de um novo mundo, no capítulo anterior, que eu e a Leia, eu acho, mencionamos em nossos vídeos da semana passada. Quando ele fala sobre os pacientes dele, né, enquanto psicanalista, e aí sobre as possíveis coisas que ele diria ao paciente. Então ele termina falando: surge então a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo. Enquanto psicanalista, devo ajudar meu cliente a conscientizar seu inconsciente, a não mais tentar um embranquecimento alucinatório, mas sim a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Em outras palavras, o negro não deve ser mais colocado diante deste dilema: branquear ou desaparecer. Ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir, ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa de sua cor, se encontra em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de mudar de cor, meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a manter distâncias. Ao contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de escolher a ação a respeito da verdadeira origem do conflito. Bem, é isso, gente. Até semana que vem, pessoalmente, para as discussões finais do livro.